Quem achou, diga eu achei. Mateus 16, 13 ao 19. Essa é uma passagem muito conhecida. Tenho certeza que você vai se identificar ou já esteve lendo, meditando sobre ela. Eu tenho o costume de dizer que quem ler a palavra de Deus, ele é um pouco limitado. Agora, quem medita sobre ela, ele é avançado. Creio que leitura te traz uma decoração, mas a meditação te traz vida. A meditação, ela traz frutos, ela gera esse impacto na vida das pessoas. A leitura, ela se torna mais que uma obrigação. Então, quando você olha para a Escritura, Josué, por exemplo, recebeu uma ordem, e o Senhor não fala dele ler, fala dele medite nela de dia e de noite. A meditação da palavra, ela é algo chave no Espírito, porque é onde, de fato, traz essa essência do que o Senhor quer falar. O Senhor também ministra muito no meu coração, durante todo o dia. Não sei vocês, mas eu aprendi há uns anos atrás que não é tirar tempo com Deus, mas viver o tempo com Ele. As formas que Deus mais se revelou a mim, de uma forma assim mais profunda, de entendimento, de direcionamento, eu estava num lugar totalmente adverso na minha vida. Por exemplo, uma vez o Senhor falou comigo, em que eu e você, nós precisamos entender o que é essa diferença de semelhança. Como a palavra do Senhor fala em Gênesis 1, 26, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E eu estava indo para a chácara da nossa igreja lá em Brusque, e eu ouvi ouvindo o rádio, o som do carro, e um irmão nosso, que é dono de uma empresa que faz recarga de catu, chamada Bruce Print. E ali o Senhor falou comigo, vem cá, você tem sido semelhança ou só cópia minha? E eu fui estudar e fui meditar, e quando a gente fala sobre a cópia fiel de alguma coisa, ela precisa ser validada primeiro com um carimbo de um cartório dizendo assim, essa assinatura é igual a essa. Puf. Mas quando se fala de semelhança, você está falando das qualidades daquilo que você se assemelha. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Para você ser semelhante a mim, você tem que ter as qualidades que eu tenho. Então eu fui falando isso. E eu fui colocando no papel, fui fazendo, e o Senhor foi trazendo a revelação sobre isso. Então, eu entendo que leitura da palavra ela é importante, não tenha dúvida, mas a meditação faz brotar coisas que só o Espírito revela. E é onde eu e você temos que estar firmado. Quando eu pegar a palavra de Deus, você não pense, não, hoje eu vou ler apenas. Não, hoje eu vou tirar para meditar sobre cada versículo que o Senhor quer falar comigo. E dentro desse ambiente profético, dentro desse lugar na qual eu e você precisamos correr em todo o tempo, que é a presença do Senhor, eu queria ministrar nessa noite uma passagem muito conhecida, que o Senhor também me despertou na madrugada, justamente com duas palavras, dimensão ou revelação. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você sabe o que é dimensão ou revelação? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser acordado pelo Espírito Santo com uma voz assim, dizendo, faz isso, ou pum. E isso, nesse dia, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus assim, muito claro na minha vida. E foi onde eu comecei a meditar e trazer a palavra no papel, que eu chamo de tablet. E esse rascunho se tornou hoje muito importante para mim. Antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Obrigado, Ismália. Deus, nesse ambiente na qual nós já estamos te adorando, sabendo que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Senhor, que nós não venhamos atrapalhar a tua presença, Senhor. Deus, que possamos ser esse canal em qual nós precisamos aprender mais do Senhor. Deus, que não fique a minha palavra, que não fique o eu, mas que seja a tua vontade e a tua palavra aos corações. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 13, do capítulo 16 de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho de homem? E eles lhe responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Irmãos, aqui é uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que você que medita sobre a palavra de Deus já deve ter ouvido de várias maneiras, de várias formas. E eu queria compartilhar contigo dentro daquilo que o Senhor falou muito comigo. Certa noite, eu dormindo, o Senhor me levantou e falou exatamente dessa forma comigo: dimensão ou revelação? O que você está vivendo? E aquilo veio trazendo para mim várias coisas na qual estava acontecendo conosco, eu e minha esposa e filhos, enfim, todo esse contexto. E aí eu fiquei com essas duas palavras na cabeça e eu fui estudar sobre elas. E quando você, por exemplo, faz uma procura básica, por exemplo, no Google, o significado de dimensão, você vê que dimensão quer dizer aquilo que é mensurável. Por exemplo, aqui o Gil falou que tem 10,5 de largura por 15. Então, se você pegar esse cálculo rapidinho, você vai achar 1 metro quadrado. Então, a nave da igreja tem essa dimensão. E isso veio despertando dentro do meu espírito, justamente nesse ambiente de dizer assim: mas espera aí, o que eu tenho vivido, o que tem acontecido, o que está acontecendo com aquilo que o Senhor colocou dentro de mim? Diga assim: você é, bote a mão assim na sua barriga e diga assim: ó, você é o meu Senhor, dono de tudo. Por que você fala isso? Porque Ele habita em nós, amém? Ele habita dentro de nós. A Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito. E Ele deixou dentro de nós algo que só Ele preenche. Essa é a verdade. Então o Senhor começou a trazer sobre mim e eu comecei a pegar essas palavras e colocar. Então eu entendi que dimensão era algo que determinava uma porção ocupada, um espaço ocupado, um lugar na qual eu estava ali, sabe, para vivenciar aquele lugar, ou seja, uma limitação dada. E ao mesmo tempo eu comecei a meditar sobre essa palavra e eu vi que ali, quando Jesus falava, havia os discípulos, havia mais pessoas nessa dimensão, correto? Mais pessoas que estavam sentadas ao lado dele, dizendo que ele era, falando sobre ele e dizendo, porque ele fez uma pergunta bem interessante: o que o povo está dizendo a meu respeito? E isso me trouxe muitas, naquele lugar, dizendo assim: é verdade, Jesus se revela para todo mundo. Jesus traz a essência para todo mundo. Jesus anda nesse ambiente onde todo mundo tem acesso a Ele. É só querer, é só buscar, é só se consagrar, é só ter uma vida de princípios. E o Senhor, então, a Bíblia fala lá em João 4, que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Fala de princípio, fala de caráter, fala de santidade. Quando você vai para o Gênesis, o próprio nosso pai na fé, Abraão, foi puxado a orelha por Deus e disse assim: Abraão, ó, vem cá, anda na minha presença e ser perfeito. São coisas que têm se perdido nesses dias dentro da igreja. As pessoas querem estar na dimensão, porque muitas vezes é legal, é bonito, mas não querem sair dela para entender o que Deus quer, que é a revelação de quem Ele é. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? O que o Senhor quer de você é que você entenda a revelação de quem Ele é. E quando eu saio desse ambiente onde existe 4 paredes, nós estamos falando de dimensão, muitas vezes a nossa estrutura que nós criamos. Porque hoje uma das maiores dificuldades que se tem de falar do Evangelho, irmão, sabe qual é? Vivê-lo. E nós estamos num tempo, nós falávamos sobre isso, eu, o Nilson, o Smalley e o Jean, que nós vivemos os melhores dias na terra. Por quê? Porque nós estamos vendo se cumprindo todas as coisas que a palavra do Senhor dizia. Irmãos, não existe coisa mais maravilhosa de você sair da sua casa e dizer assim: eu vou me encontrar com meus irmãos para dizer, a Ele a glória. Não é isso? Irmãos, há 2 semanas atrás nós pegamos todas as mães da igreja, as crianças, e fomos para a praça para fazer um piquenique com elas.
E lá havia alguém tocando violão naquela praça, dizendo que ele era o Senhor, que nós estávamos ali. Que maravilha, nós temos esse privilégio. Mas a gente prefere viver numa dimensão. E não entender que o Senhor nos chamou foi para fora. E essa essência, irmãos, esse clamor, essa chama que tem que arder dentro do nosso coração. Não por uma estrutura, não por algo programado apenas. Eu sei que isso faz parte de todo o processo de Deus. Mas num dia em que uma mesa com essa for mais importante na organização do que eu pegar a palavra de Deus e começar a chorar aqui e dizer que Ele é tudo na minha vida, acabou-se tudo do que é viver a revelação de quem Ele é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E isso o Senhor começou a ministrar muito no meu coração sobre o processo que eu estava vivendo. Eu sou eu ia dizer nordestino, mas eu não sou nordestino. Eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará, assim como a minha cunhada Sofia. A mulher que vai para o céu direto, em nome de Jesus. E sou casado com a Priscila, minha esposa maravilhosa. Ela disse que ela orou pouco e eu orei muito. Quase isso, de fato. Nós temos 2 filhos, um casal. É o Israel, que tem 18, vai fazer 19, está lá no exército. E a Isabel, que tem 16, vai fazer 17 agora em outubro também. Deus nos uniu para um propósito, nós temos essa certeza, essa convicção. Rodamos o Brasil inteiro trabalhando, porque achávamos que nós tínhamos que ganhar dinheiro para investir na obra do Senhor. Então Deus nos chamou para ser mantenedores. E isso vendo o Nilson, a Bá crescendo no ministério, o Gil Assou crescendo no ministério, o Rafael e a Sara crescendo no ministério, e eu e a Priscila dizendo assim, não, nós vamos ganhar muito dinheiro porque nós vamos sustentar essa família. Nenhum cunhado meu vai viver, não, eu vou mandar para ele todo mês, vou fazer uma conta conjunta, dar um cartão para cada um black, e eles podem gastar o que quiser. E vivi essa ilusão, que talvez era a minha dimensão naquele lugar. E com o passar dos anos a gente começou a ver que não era isso que o Senhor tinha para nós, e Deus nos chamou para estar integralmente no ministério, tem 12 anos. Desses 12 anos em Brusque, na cidade de Santa Catarina. E hoje nós servimos o corpo lá na comunidade cristã Nova Aliança. Temos um pastor chamado Álvaro Vipel que cuida de nós. E hoje é a nossa cobertura espiritual como igreja. E há 3 anos ele passou o cajado do ministério para mim e para minha esposa. E Deus fez uma coisa impressionante, pastor Hildo, em todo esse processo. Deus nos deu uma geração de filhos, das quais hoje está aqui os Mali e a Débora, que nós pegamos como adolescente. Hoje nós estamos caminhando para ele andar com a gente também. Os Mali, há pouco tempo, Deus nos deu uma direção, chamamos eles para estar vivendo junto conosco esse tempo de ministério. Então Deus tem feito muitas coisas, porque um dia nós entendemos a revelação que Ele tinha para nós. E deixa eu dizer uma coisa para você, no Espírito, tem pessoas aqui que precisam entender mais isso. Irmãos, não tem coisa melhor do que você estar no lugar certo, no momento certo, e vivendo a plenitude de Deus na nossa vida. Não tem coisa melhor, cara. Não existe coisa melhor do que você ser achado por Deus. E esse texto aqui fala muito sobre isso. Havia homens ali que estavam focados na dimensão. Peraí, nós estamos aqui. Pois é, Senhor, diz isso. Só que teve uma pessoa que se levantou, e ali a Bíblia diz exatamente isso. Respondendo Simão, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 16. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, e a revelação, também nessa essência de transparência, daquilo que qualquer busca que você fizer, quer dizer que é um ato feito a ser revelado. Quando fala-se de revelação, é algo que acontece e você tem por obrigação revelar. Então, se dimensão é algo mensurável, a revelação é totalmente o oposto. Eu tenho uma revelação para começar a viver ela, então eu tenho uma função. E essa função, explicitamente pela palavra de Deus, é o ser o quê? Essa vida que Deus plantou em nós. Porque, irmãos, Paulo diz que assim como recebestes, vivei nele. Existe uma verdade que eu e você temos que carregar como revelação, que é, não foi eu que quis ele, foi ele que me achou.
E diante desse ambiente eu tenho uma função clara no Espírito e no reino de Deus. Pessoas estão esperando o meu posicionamento. A Bíblia diz que é ardente o que é expectativa no coração da criação, pela revelação dos filhos de Deus. Então, se eu entro nesse ambiente de entrega e digo, não, o Senhor é meu Senhor, eu preciso entender que se eu caminhava nessa direção, automaticamente eu passo para essa direção, porque Ele me achou. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E essa é uma verdade. E por que se perde muito do Evangelho nesses dias? Porque as pessoas ainda estão focadas muito na dimensão daquilo que os outros acham. E isso trava muitos processos, e eu queria falar contigo justamente sobre isso. Algumas pessoas que apenas viveram a essa dimensão, embora Deus queria dar a elas o que é a revelação do que eles esperavam. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 22 ao 24, é uma passagem muito conhecida, fala de Saul, um homem que foi, como diz a palavra de Deus, levantado pelo povo para que ele se tornasse rei de Israel. Não havia o desejo de Deus que ele fosse o rei, porém, pelo pedido do povo, por aquilo que ele tinha, ele acabou se tornando rei. Então ele foi um rei na qual Deus permitiu. Então vocês querem isso? E você conhece a palavra, você sabe muito bem que isso foi um pedido, e Deus falou assim, mas eles não estão gratos comigo. Não, mas nós queremos um rei como eles têm, como outros têm, nós precisamos da figura de alguém. E Deus dizendo, mas eu não sirvo. Eu não sirvo para ser o teu rei, eu não sirvo para cuidar de vocês, mas não, nós queremos. E a Bíblia diz que então todo um processo profético aconteceu. Você conhece como foi que Saul chegou ao reinado, mas da mesma maneira que ele estava no ambiente aonde Deus queria e usava ele de uma maneira extraordinária também, ele se perdeu dentro dele, porque ele focou na dimensão que ele vivia. E aqui o texto diz exatamente sobre isso. Desculpa, achei que ia botar ali no data show, perdão. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Desculpa, irmãos. Achou? Diz assim a palavra de Deus. Samuel, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Diga comigo assim, eu não quero de forma alguma, de maneira nenhuma, rejeitar o Senhor. E sabe, às vezes nós rejeitamos, irmãos. Esse homem chamado Saul, você conhece muito bem. O contexto do capítulo, se você quiser meditar na sua casa, você vai ver que Deus tinha usado Samuel para ir para um lugar, para falar e trazer a direção do que o povo deveria fazer. Só que Saul, para aparecer bem diante da dimensão, ele desobedeceu essa palavra. Entre outras palavras, ele fez um churrasco legal para todo mundo. E os versículos antes, você vai ver que quando o profeta está chegando diante dele, ele se lembrou da palavra de Deus. E ele correu até Samuel e quis convencê-lo, dizendo assim, pois é, o povo estava aqui e eu quis fazer isso e aquilo outro. Mas essa atitude gerou nele alguém que não entendeu a revelação que ele carregava. Quantas vezes Deus permite que aconteça coisa na nossa vida e a gente perde o que Deus nos deu, por simplesmente focar no que os outros vão achar, no que os outros vão pensar, no que vai ser feito, como vai ser feito. Irmãos, se Deus te revelou algo, se o Senhor tem confirmado isso através da tua liderança, e se Deus tem te encaminhado dentro da palavra de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão. Eu não creio num Deus que dá uma palavra para uma pessoa e ela sai quebrando princípios e diz que Deus deu a palavra para ela. Eu não creio assim. Eu creio numa geração de homens e mulheres íntegras. E integridade é ser inteiro em todos os lugares. A integridade fala sobre isso, é eu ser inteiro dentro do meu quarto, é eu ser inteiro dentro do meu banheiro, é ser inteiro dentro do meu trabalho, na faculdade, seja onde eu for. Porque a integridade atrai a presença de Deus. E Saul era um homem que tinha isso, porém ele quis agradar os outros.
Quantas vezes, irmãos, nós perdemos aquilo que Deus colocou em nós? Porque a gente quer agradar os outros. Não, mas é porque meu sogro, porque minha sogra, porque não sei o quê, porque aquilo, aquilo outro. E aí, irmãos, eu aprendi muito cedo na minha vida que problema a gente não administra. Problema a gente resolve, amém? E quando eu deixo, por exemplo, algumas situações focando na minha dimensão, começa a ficar em mim como se fossem verdadeiros morceguinhos, sabe? E morceguinho vai tirando sangue, vai perdendo, a gente vai não tendo mais condição de se mover, porque a gente vai ficando anêmico, e vai perdendo as forças. A gente não consegue mais dizer um não, por exemplo. Porque você passou a vida toda dizendo sim para administrar situações. E na hora que é para você se posicionar e dizer assim, não, nós não vamos fazer isso, você perdeu as forças. Ou seja, você está amarrado em uma dimensão que foi a que você quis estar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite, meu irmão? Agora, o interessante de tudo isso é que quando você para meditar sobre isso, e você começa a ver a geração que nós vivemos hoje, uma geração que tem se preocupado tanto com o achismo, com o que eu penso, com essa e aquela situação, você vai vendo pessoas se definhando. Você vê pessoas bonitas, você vê pessoas no Senhor, lindas, maravilhosas, que tiveram, sabe, muitas vezes as suas raízes firmes. Mas de uma hora para outra começa a perder a essência. Porque talvez o mundo, as preocupações, o ativismo, isso, aquilo, outro, sabe, essas coisas que precisam, não, porque a gente precisa, irmãos. Eu tenho pedido muito para Deus o seguinte: Deus, não me deixa preocupar com aquilo que não te preocupa. Não me deixa eu focar naquilo que não é o teu foco. Não me deixa perder tempo, irmãos. Irmãos, faz assim comigo, ó. Está correndo as coisas. As coisas estão avançando, irmãos. Parece que o dia não tem mais 24 horas. Parece que o dia só tem 2 horas e 40 minutos. Diminuiu tudo. Sabe, e você vê cada vez mais as pessoas correndo, se cansando. E quando você vai ver, tudo que juntou não passa de farelo. Porque aquilo que é o sustento delas, é como o Nilson falou, é aquela pessoa que constrói a sua casa na areia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez uma das coisas mais tristes que um ser humano possa ouvir, é aquela palavra que diz assim, ó, você tem um potencial tão grande, mas não sabe usar. Talvez uma das coisas que mais deixa e fere o brilho de um homem, no homem na concepção de criatura, é alguém dizer para ela assim, você tem um potencial tão grande, mas você não sabe se sujeitar à palavra de Deus. Você não sabe se sujeitar à liderança, você não consegue agregar nesse sentido. Tudo que te entrou na mão parece que se perde, você só cria confusão, você só cria aquilo outro. Infelizmente, são pessoas como essa, que o Senhor ministrou no meu coração, que vive apenas numa dimensão. Que o que importa para elas é o que os outros acham, que é o que os outros pensam, que é o que os outros querem falar. Quer ver um exemplo bem interessante também, um pouquinho mais para frente, está lá em 2 Samuel agora, no capítulo 18, do versículo 1 ao 10, uma passagem muito conhecida, aliás, do 1 ao 10, 2 Samuel, do capítulo 18, você vê aqui Davi se preparando para encontrar com o filho Absalão. Mas no versículo 9, vamos pular lá para o versículo 9, por favor, diz assim, durante a batalha, Absalão montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Quando você vai olhar a história de Absalão, desde lá de trás, dentro do seu coração não havia integridade. Você sabe que pela história e pela família de Davi, o incesto entrou na civilização, o pecado do incesto. Você sabe que Davi fez tudo o que tinha que feito, e enfim. Não estou falando de Davi, eu estou falando de Absalão. Um homem que nasceu dentro de uma dimensão extraordinária. E sabia que o pai tinha uma revelação também extraordinária. Porém, todavia, entretanto, Absalão se deixou levar pelo que os outros achavam, ao ponto de nascer perto dele um homem chamado Aitofel.
E você sabe que Aitofel, por ser e aconteceu tudo aquilo com Urias, toda a situação que ele teve, ele começou então a plantar semente no coração de Absalão, dizendo que não é assim, você que merece ser o rei sobre Israel, não o teu irmão, é você é o cara, você é importante, você é necessário nessa sucessão. Você, sabe, você tem que entender, olha só, todo esse reinado, a Bíblia diz que naquela época as pessoas iam se aconselhar, Aitofel falava para ele ficar na frente e falar primeiro com ele para depois para o rei, ou seja, para coliar, para fazer as coisas por trás, como quem diz, essas pessoas só dizem sim para todo mundo. Preste atenção, irmãos, uma pessoa que vive a dimensão, ela não tem coragem de confrontar os problemas, ela diz sim para tudo. Ela não consegue puxar a palavra de Deus e dizer assim, você está errado. Você está errado. São pessoas que ficam no meio do povo de Deus dizendo o seguinte, fulano de tal está errado. Mas, não, aquele também. Aí daqui a pouco muda a história. Ele está errado também. Não, mas ele está certo. Diga assim comigo, o politiquês da coisa. Irmãos, procure andar com pessoas que dizem não, muito mais do que as que dizem sim. Porque as pessoas que dizem não, elas têm sinceridade e integridade. E você pode ter certeza que na hora certa, ela vai dizer um sim que vai mudar todo o destino da tua vida. Deus quer que a gente caminhe num ambiente na qual essa revelação brote. E aqui Absalão foi um filho que queria muito aquilo que Deus não deu para ele. Absalão queria muito esse lugar que não era dele. E eu entendo aqui, irmãos, que pessoas que vivem numa dimensão, elas fazem tanta coisa para se aparecer para os outros, que elas nem se definem o que elas querem. Porque uma hora elas estão querendo estar com Deus, outra hora que elas querem caminhar na terra. E Deus permite acontecer tantas coisas que elas ficam penduradas, que nem alcança isso e nem tampouco aquilo. Elas simplesmente morrem, simplesmente secam, simplesmente são vistas como pessoas loucas. Você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que não entendem, querido, essa revelação de Deus, elas vivem nessa dimensão ao ponto de ser vergonha para outros. Vergonhas, elas se perdem dentro disso. Só que a palavra do Senhor também fala, lá nesse contexto de Mateus 16, volta para mim por favor lá, 16, do 13 ao 19. Que Pedro se posicionou de uma forma extraordinária, e ele disse assim, não, peraí, os outros estão falando isso aí fora. Só que tu não é isso que estão falando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, você já parou para analisar que tem pessoas que vivem num ambiente igualzinho às outras, igualzinho, o mesmo tempo, a mesma forma, mas tudo que elas começam parece que não termina, e tudo que elas vivem é simplesmente um ciclo toda a sua vida. Toda a sua vida. Mas tem pessoas que de repente elas entram nesse lugar e de repente elas começam a fazer coisas que geram ciúmes, gera a insatisfação dos outros, porque, quer ver uma coisa, irmãos, quem honra, não honra pelo momento, entende que é o tempo todo. Honra é um princípio. Honra não depende de alguém dizer o que você tem que fazer. A honra, por exemplo, de ser chamado filho de Deus, tem que dar a nós o entendimento que 24 horas da minha vida eu tenho que louvar a Ele. Ter a honra de ser chamado filho de Deus é um privilégio que poucos entendem. E se guardam apenas para viver 2 horas, 3 vezes por semana. E aí muitas vezes ali você é o verdadeiro filho de Deus. Mas lembre-se, você passa muito mais tempo fora no mundo do que aquelas pessoas que estão contigo. Então honrar aquilo que eu carrego não tem a ver com o momento, tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com algo que eu carrego dependente da circunstância e situação. Eu decido honrar, eu quero fazer, independente do momento em que eu estou vivendo. Eu quero honrar em nome de Jesus. E aqui fala de Pedro se posicionando, só que em Lucas, no capítulo 5, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 8, Lucas 5, de 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré,
E uma multidão o comprimia ou apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas ou fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar as redes. Aleluia. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Entenda uma coisa, nós estamos falando de um pescador que entendeu a revelação de quem Cristo era e passou uma das formas mais lindas de intercessor de que Jesus precisava. Tem tantas pessoas que têm essa chave dentro do seu coração, mas se prende dentro desse entendimento. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, meu querido e minha querida, você que está acompanhando pelas transmissões. A pergunta é exatamente isso. Você tem vivido dimensões ou tem vivido as revelações de Deus da sua vida? Não é na sua vida, é da sua vida, porque se você entregou a sua vida para Jesus, você tem uma chave extraordinária de acesso literal ao reino de Deus. E esse reino te dá acesso a todas as coisas que você precisa. A Bíblia diz lá em Salmo 37:4, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Mas agradar do Senhor é entender essa revelação. Que Ele, por exemplo, é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Que diz também que depois de eu experimentar qual é a pobreza, a riqueza, como Paulo viveu, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que se Ele de fato deveria ser assim, se verdadeiramente o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas como muitas vezes nós não entendemos essa revelação e queremos caminhar só numa dimensão, esse versículo não faz efeito e tem faltado coisa. Tem faltado situações emocionais, espirituais, dentro daquilo que Deus supre com a sua grandeza, em nome de Jesus. O outro homem que entendeu essa revelação após esse encontro foi o próprio Paulo. Lá em Atos 9, do versículo 1 ao 10, ele estava tudo preparado para começar a perseguir os nossos irmãos. E a palavra de Deus diz que ele teve um encontro com o Senhor naquele lugar. Foi para a casa dos discípulos, onde ele aprendeu muita coisa. E dali em diante, a sua vida teve uma outra revelação do sentido que ele queria. Eu queria que você ficasse de pé e abrisse comigo, por favor, o Data Show, coloca Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos aqui ressuscitaram com Cristo? Diga amém. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Aleluia. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Diga comigo: eu tenho que pensar nas coisas do alto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão
manifestados com Ele em glória. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão e diga assim: viva a revelação de quem você é. Vire para outra pessoa e diga assim: ó, eu te libero para viver o extraordinário do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra ela é muito objetiva, muito simples e direta. Hoje você precisa colocar sua cabeça num travesseiro e dizer assim: peraí, tudo que o Senhor tem proporcionado eu viver nesses dias, é para revelar quem Ele é? Ou eu estou segurando para viver apenas uma dimensão natural? Onde os meus dias têm uma rotina tão, a expressão manjada, ou a expressão tão simples que eu não consigo fazer fora da caixinha nada. Eu não sei você, irmãos, talvez faz tempo que você, por exemplo, não ganha uma alma para o Senhor. Talvez faz tempo que você não tem uma oportunidade de falar de Jesus.